Olá, sejam bem-vindos a mais um Brasil de Fato Entrevista. Você pode acompanhar conversas como essa toda sexta às 8 horas da noite pela TVT ou a qualquer hora pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. A conversa hoje é com o advogado Fernando Augusto Fernandes. Ele acaba de lançar um dos livros mais potentes sobre os meandros do Poder Judiciário, A Geopolítica da Intervenção. No livro, ele denuncia a submissão das instituições a interesses externos e desnuda a visão de mundo dos principais nomes da Operação Lava Jato. Fernandes, que defendeu investigados pela Lava Jato em diferentes fases da operação, acredita que não é possível falar sobre o tema sem debater religião. Ele também defende que o enfraquecimento das forças-tarefa e a saída de Moro do governo não significam o fim do lavajatismo. Confira. Não é possível compreender o momento histórico que nós estamos vivendo, e muito menos a Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato não é um ponto isolado, faz parte do que nós estamos vivendo, sem nos aprofundarmos historicamente, ou seja, entendermos que a Operação Lava Jato e a intervenção americana é uma sequência de fatos que inicia com a doutrina de segurança nacional pós Segunda Guerra, quer dizer, uma doutrina que veio criar uma influência sobre os nossos militares. Como os Estados Unidos se renova nessas estruturas de intervenção para um novo inimigo interno que deixa de ser o comunista e passa a ser o traficante, né, com o fim da Guerra Fria. Eu diria que a questão da intervenção americana, através do DEA, do Departamento de Entorpecente Americano, na Polícia Federal, como tem certo distanciamento já em relação ao tempo que nós não temos ainda dessa fase dos juízes, ali é gritante. Quer dizer, provas através de CPI, de dinheiro para a Polícia Federal. Não é uma jabuticaba brasileira, porque, de fato, é uma estrutura criada pelos Estados Unidos, que não está só no Brasil, mas na América Latina, colocado milhões para doutrinação dos policiais, compra de passagens, compra de mesmo dinheiro para operações, comprovado com inclusive, entrevista de agentes da CIA. Quer dizer, é gritante a questão. É escandalosa a questão. Né? E são coisas que vão se perdendo, né? Que nós vamos esquecendo. São peças do quebra-cabeça que estão por aí, mas que encaixá-los e fazer essa sequência é fundamental para compreender. Quer dizer, não são coisas criadas. Eu digo o seguinte: o livro não é a teoria da conspiração. O livro demonstra cabalmente essa interferência ao qual nós não podemos ser inocentes. A Polícia Federal brasileira está em larga escala influenciada e comandada pelos Estados Unidos. Agora, é preciso entender a profundidade da doutrinação americana. E veja, no primeiro momento da doutrina de segurança nacional, você tem golpes militares na América Latina inteira. No segundo momento, nós temos a intervenção dos Estados Unidos, Colômbia, Bolívia, e o seguinte, uma clara influência sobre os nossos policiais federais, gastando milhões para levar policiais, doutrinar policiais. E aí o seguinte, a compreensão de uma nova fase de intervenção dos Estados Unidos,
que, na verdade, nós dissemos aqui no Brasil várias vezes, né? Agora não é preciso tanque na rua, você pode ter uma ditadura do judiciário. Quer dizer, então, assim, como isso se faz? Primeiro, é compreender o seguinte, que a Constituição de 88, aquele lindo momento da Constituição de 88, no qual nós temos os índios, os trabalhadores, quer dizer, o nascimento da nossa república, de fato, mais do que renascimento, o nascimento, um momento lindo, na verdade, como nós tivemos ali, no meio desse momento de oxigenação, um poder que se estruturou para não se democratizar. E esse poder é o poder judiciário ali acoplado ao Ministério Público. Quer dizer, as garantias que foram dadas aos membros do Judiciário e do Ministério Público, que seriam bem-vindas para que eles pudessem exercer um papel de distribuição da justiça, na verdade, faz com que o Judiciário seja o poder que menos se democratiza. São quadros formados por uma ideologia clara que vão exercer um papel de poder. E aí o seguinte, e nesse papel de poder, uma descoberta americana de que eles estavam, para conseguir gerar uma nova fase de intervenção, doutrinar os nossos juízes. Depois dos militares, depois dos policiais federais, dos nossos juízes e procuradores. E aí vem o projeto Pontes, os documentos vazados pelo Wikileaks. Quer dizer, a autonomia é algo, vamos dizer, ilusório. É tal qual falar em liberdade de imprensa sem ler Bourdieu e entender que a liberdade de imprensa é um mito quando se fala nos poderes dos anunciantes ou dos donos desses veículos de comunicação. A nossa autonomia do Poder Judiciário se mostrou muito curta quando ela é altamente manipulada ideologicamente por poderes externos que eles não compreendem. Evidente que o Sérgio Moro e o Dallagnol não compreenderam que estão sendo objeto de condução americana, porque isso é feito de uma maneira à venda ideológica de pautas. Eles acreditavam que estavam fazendo algo pelo Brasil republicano e que prendendo Lula seria grande coisa. Evidente que eles não tinham consciência de que estavam sendo vendidos. Tinham consciência das ilegalidades. E o seguinte, os policiais federais, a mesma coisa. A intervenção é tão profunda que faz com que os policiais federais, ganhando fortunas para operações, acreditem que estão fazendo um grande papel pelo país. E o seguinte, os Estados Unidos aproveitam e vendem arma, vendem helicópteros, vendem escutas telefônicas, ou seja, os investimentos de intervenção, eles não só têm efeitos políticos radicais na nossa história, mas esse investimento volta. Volta com a guerra armamentista, que antes era sustentado pela Guerra Fria e agora é sustentado pela guerra às drogas. Eu trouxe no livro aqueles casos que são publicamente conhecidos, né? E que têm um reflexo direto em fases decisivas da Operação Lava Jato, que é a fase 1, Paulo Alberto Costa, e depois vem a fase Lula, que eu defendi tanto o Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, quanto em determinados momentos colaborei muito, junto com 3 deputados, com Paulo Teixeira, com Paulo Pimenta, que era líder do PT na Câmara, e com Adi Damus, em duas ações muito importantes. No habeas corpus, que visava soltar o Lula naquele domingo, que nós obtivemos uma decisão para soltar o Lula, e que, apesar dela não ter sido cumprida, essa decisão é muito importante para se compreender que o judiciário não pensa todo igual, ou seja, colocar em xeque que a Operação Lava Jato não é a visão integral do Poder Judiciário e que, se não houvesse a fraude das distribuições,
para que tudo ficasse sempre na mão das mesmas pessoas, numa coluna vertebral, haveria decisões diferentes. Isso que prova a soltura do Lula naquele domingo, a tentativa de soltura do Lula no domingo, e assim como obtivemos a decisão do Lewandowski garantindo a entrevista do Lula. Foram 3 ações, uma da Folha de São Paulo, Mônica Bergman, uma do professor Fernandes e uma do próprio Lula, pelo Adidamus como advogado, junto comigo, que era subestabelecido do Adidamus, e o Paulo Pimenta e o Paulo Teixeira. O que demonstra isso? Veja como as coisas se conectam. Da mesma maneira, o Fux, que estava na presidência como vice-presidente, dá uma decisão e suspende a decisão do Lewandowski. Ao que se repete agora com a questão do Marco Aurélio, né, e a questão do traficante. Então, é preciso compreender como que os autoritarismos vão se repetindo. E naquela questão do Lula lá no Rio Grande do Sul, naquele domingo, o presidente do TRF dá uma decisão suspendendo. Ou seja, presidentes de tribunal sendo autoritários para exercer poderes que não têm. Essas coisas se conectam todas, né? Que eu sou advogado, inclusive, eu quando tive o habeas corpus para soltar o Almirante Otto, ele é uma pessoa que historicamente se vê a importância dele no projeto nuclear brasileiro, mas é o seguinte, mas você sabe que ele, que foi responsável por um projeto secreto, durante, inclusive, o regime militar, em cima do apartamento dele, haviam agentes da CIA monitorando o apartamento durante essa época. Veja o tamanho da importância do Almirante Otto. E o seguinte, o Almirante Otto, ele acompanhou o Lula e o Jobim à ONU, ajudando ao governo brasileiro a recusar determinadas exigências do governo americano em relação aos nossos projetos nucleares. E o seguinte, bastou o Almirante Otto ser preso para que esses pedidos americanos retornassem imediatamente. Ou seja, muito claro que havia uma ajuda americana. E o seguinte, o livro traz uma coisa fundamental. Quando nós cruzamos essa informação com o escândalo que teve nos Estados Unidos, né, revelado pelo Glenn Greenwald, sobre o Snowden, que demonstra que os Estados Unidos já monitoravam a Dilma, já monitoravam a Petrobras, quer dizer, já sabiam dos desvios. Não estamos dizendo que não houve desvio, já sabiam dos desvios. E o seguinte, quando o Obama falou para o Lula de que, olha, nós queremos entrar no pré-sal e o Lula disse não, ali tinha claramente um recado sobre, olha, nós precisamos resolver o problema do petróleo brasileiro. Não é à toa que os Estados Unidos invadiu o Iraque, se aproveitando de 11 de setembro. Então, aqui é a mesma coisa. Então, quer dizer, já o direcionamento para o Almirante Otto e a retirada dele de circulação é um simbolismo de enfraquecimento do Brasil, não só no petróleo, mas no seu projeto de independência nuclear. A questão é muito profunda, muitas delas nós ainda vamos descobrir. Mas o fato é, o Almirante Otto, eu assumi a defesa depois da sentença de primeira instância, mas ele tem a pena mais alta da Lava Jato. Ele tem a pena maior do que o Sérgio Cabral. Portanto, o seguinte, foi a primeira sentença dada pelo Bretas, como um exemplo de poder. Ele passou praticamente 2 anos preso antes de eu assumir a defesa de um centro de fuzileiros navais. Para aqueles que acham que aquilo ali é garantia, é inacreditável como ele estava praticamente numa Guantánamo, porque sua cela era pequena, absolutamente contato com ninguém. Até suicídio ele tentou, praticamente, ele iria tentar suicídio,
se não fosse interrompido por uma militar, que ele era monitorado por câmera, uma solidão absoluta, um troço terrível que ele viveu. O catolicismo do Sérgio Moro, ele é o que a professora Gislene Neder, e eu analiso isso também naquele livro anterior chamado Poder e Saber, Ideologia e Campo Jurídico, como que o catolicismo tem uma faceta que é o catolicismo ilustrado. É um rebuscamento do catolicismo como se você escondesse o inquisitorial. Como a violência vem, e aí se coloca também a violência contra a mulher, como a violência vem sempre com eu te amo. Eu bato, mas eu te amo. Eu bato, mas você tem que compreender que eu te amo. Como essas coisas se conectam com a religião, né? Com o poder religioso. E esse catolicismo ilustrado, ele tem sempre a faceta do fingimento. E nesse fingimento é onde eu conecto o fingimento do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, que é um católico ilustrado, ele finge que não vaza a imprensa, mas vaza, como ele mesmo diz, vaza com peneira, certo? Ele finge-se modesto, não dando entrevistas durante todo o tempo da operação, mas, de fato, ele curtia a sua imagem de super-homem. Ele foi educado em um colégio chamado Caminho da... que é o seguinte, um colégio chamado Escola Santa Cruz, que é um colégio de freiras, e tem como caminho da perfeição algo fundamental na sua educação. E ela é da mesma linha da Faculdade Notre Dame, que vai depois fazer uma homenagem a Sérgio Moro. As conexões são muito mais profundas do que se parece. Veja que eu mostro no livro essas fotos dele sendo... E aí é o seguinte, aí você percebe também como essas questões se conectam com o Dallagnol, de outro ponto de vista. O Dallagnol fez uma greve de fome contra a soltura do Lula, lembrando um pastor chamado Enéas Tognini, que durante a ditadura militar utilizou essa questão do jejum, né, para a repressão, como arregimentando pessoas. E como se difere o Dallagnol, eu coloco aqui, de um outro grande religioso, pastor, né, evangélico, que é o Martin Luther King, que é incomparável. Ou seja, como a utilização da religião para os fins da repressão, para os fins de criar permanências históricas de longa duração que nos desviem da democratização. Não é página virada, nós estamos ainda neste momento histórico, ela sofre sim uma perda de prestígio, em especial em relação ao seu conflito com o bolsonarismo, né? Só que o seguinte, é preciso compreender, quer dizer, que o Moro representa um tipo de repressão e intervenção mais rebuscado, mais admissível para a classe dominante do que representa o bolsonarismo, que só foi admitido pela classe dominante por um momento o antipetismo. O antipetismo elegeu o bolsonarismo. Veja que coisa interessante. Quando o Bretas vai interrogar o ex-presidente Lula, em determinado momento ele diz: presidente, eu votei em você, eu estive na campanha. Será que ele é outro Bretas ou ele é o mesmo? De fato, ele é o mesmo, porque nós não compreendemos o seguinte, que em certo momento, determinada visão
da esquerda se aproxima com a direita quando falamos de direito penal. Agora que nós começamos a despertar, a esquerda começou a despertar porque viu o ex-presidente Lula ser preso, porque está vendo os movimentos sociais serem criminalizados. Mas é o seguinte, mas a lei antiterrorismo foi aprovada durante o governo Dilma. Toda a legislação que levou o Lula para a cadeia foi aprovada durante o governo Dilma e Lula, que quando o PT assumiu, precisava entender o seguinte: a criminalização secundária, como diz o Zaffaroni, quer dizer, a lei é uma coisa, mas a efetividade da criminalização ela serve seletivamente, ou seja, selecionaram o PT. Da mesma maneira que a lei de terrorismo seleciona os movimentos sociais. Ou seja, compreender que nessa chave nós precisamos desmontar as estruturas radicais de direito penal e criar um direito penal garantista, sirva para o Aécio, sirva para os de direita e sirva para nós. Os ataques, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal como instituição, elas partem da direita, do bolsonarismo. Nós não podemos cair no mesmo discurso. Olha o perigo da questão anticorrupção, da questão do Supremo, quer dizer, nós não podemos cair no mesmo discurso de desqualificação das instituições, porque isso é o limítrofe para nós piorarmos o nosso sistema. Não acabou a Lava Jato. É um perigo ainda como eles podem se acoplar de outras maneiras e como para que possamos criar uma nova resistência do ponto de vista jurídico, constitucional, do ponto de vista democrático, é preciso compreender os meandros dessas relações de poder. Meandros religiosos, meandros familiares, meandros econômicos e meandros de visões de mundo. Você acabou de acompanhar a entrevista com o advogado Fernando Augusto Fernandes. Confira mais entrevistas como essa pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato, ou toda sexta às 8 horas da noite na TVT. Nos vemos na semana que vem.